Olá, graça e paz, tudo bem? Então, nesses próximos vídeos eu gostaria de tratar com vocês sobre um assunto que considero ser de extrema relevância para nós nesses dias recentes de tanta conturbação, de tantas informações, de tanta ebulição de tendências, de cosmovisões, de ideologias. E o assunto que eu gostaria de tratar com vocês, ele é referente à questão do aparecimento dos falsos mestres, dos falsos profetas, que Jesus nos advertiu lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 24 também, diz assim: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Essa assertiva de Jesus quanto à presença ou à chegada desses falsos mestres, desses falsos profetas, é algo que intriga bastante. Com certeza você deve encontrar aí com facilidade, né, dando uma pesquisa no Google, várias informações, vários textos, várias mensagens sobre isso, vários estudos sobre isso, bons estudos, por sinal, pessoas confiantes e de confiança falando sobre esse tema. E eu gostaria de, nesses próximos vídeos, então, com você, te pedir que participe também desse vídeo, participe também dessas análises que nós vamos fazer aqui e, se possível, compartilhe com seus amigos, seus irmãos de igrejas também, os pastores também que puderem compartilhar com suas igrejas. Creio que vai ser de grande benefício para o reino de Deus. E eu gostaria de dar prosseguimento nessa fala, nessa análise, primeiramente diante daquilo que Jesus colocou para nós aqui no Evangelho segundo Mateus, falando sobre o aparecimento desses falsos profetas, para que a gente tentasse pensar um pouco juntos sobre isso. E também eu gostaria de fazer de maneira um pouco mais pormenorizada uma análise do texto da segunda carta de Pedro, onde Pedro também fala sobre esse assunto. Pedro dá alguns detalhes sobre esse assunto, sobre a questão dos falsos profetas, dos falsos mestres, dessa a possível ameaça que estaria se aproximando daqueles irmãos ali naquela igreja dispersa, aquela igreja perseguida, daqueles novos cristãos, daquela nova fé. Então, o texto que nós vamos usar como base para essa primeira análise desse assunto se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Nós vamos analisar o capítulo 2 inteiro inicialmente, depois vamos fazer alguns paralelos com outros textos, com o próprio texto deixado por Jesus ali no Evangelho de Mateus. E a nossa proposta é falar dessa possível presença, né, desses falsos mestres, desses falsos profetas, como uma ameaça, uma verdadeira ameaça iminente ao povo de Deus, né, e também com essa oferta de um cristianismo alternativo, que na verdade é o que o falso profeta, o falso mestre vai oferecer para a igreja, vai oferecer para o povo de Deus, essa realidade de um falso evangelho, um outro evangelho, que o apóstolo Paulo também nos adverte contra ele, um evangelho alternativo que fala assim acerca de algumas coisas, alguns conteúdos acerca da palavra de Deus, mas no meio de algumas verdades, algumas heresias, algumas mentiras, algumas ideologias falsas vão ser introduzidas e podem sim desencaminhar o povo de Deus, como Jesus falou, se possível, né, até mesmo os eleitos sendo enganados aí com relação a essa pregação, a essas afirmações desses falsos profetas, desses falsos mestres. Então, após Pedro fazer algumas afirmações contundentes, esclarecedoras nessa segunda carta dele a essa igreja, sobre a vida deles agora, que foram alcançadas por esse evangelho, por essa graça,
ele começa então a alertá-los para alguns cuidados relacionados a essas possíveis ameaças que chegariam próximos a eles, se já não estivessem envolvidas com com eles, até porque esses cristãos agora dispersos, que já não podiam mais se reunir como igreja, como povo de Deus, eles precisavam conviver com a sociedade, eles precisavam se relacionar, eles precisavam comprar, vender, caminhar no meio de pessoas que eram, talvez, né, bem contrárias a essa nova fé que estava surgindo ali naquele tempo. Então, Pedro chama a atenção para que no meio dessa sociedade, no meio desse povo que eles passariam a conviver, eles ouviriam muitas coisas, muitas delas não sendo verdades, ou sendo inverdades, ou sendo mentiras misturadas com verdades. E isso teria aí uma aparência de um cristianismo alternativo, diferente daquilo que vinha sendo apresentado a eles, daquilo que vinha sendo traçado para a vida de cada um deles. Os primeiros versículos, então, logo no início, Pedro diz o seguinte, no capítulo 2 de 2 Pedro: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. São os primeiros versículos aí, né? Primeiro versículo de 2 Pedro, capítulo 2, onde Pedro está aí advertindo esses novos crentes sobre a presença desses falsos profetas, desses falsos mestres no meio do povo de Deus. Então, eu gostaria que a gente começasse então a analisar isso, entendendo que isso é uma realidade, isso é uma possibilidade, isso pode acontecer, isso vai acontecer, isso talvez já esteja acontecendo no meio da sua igreja. E aí eu gostaria de te convidar, no meio daquele convívio que você tem, né, algumas advertências que Pedro coloca para nós aqui e chama a nossa atenção. E esse assunto, como é um assunto que é sempre polêmico da gente tratar, e eu gostaria que você analisasse junto comigo. É possível, então, existirem novos falsos profetas no meio do nosso tempo, da igreja em que nós convivemos? Como seriam então as características desses novos, né, falsos profetas, falsos mestres? É possível identificá-los? Sim? Não? Como nós faremos essas análises? E aí eu gostaria de te pedir que você, gostando desse vídeo, entendendo que esse vídeo é relevante, importante para o tempo em que nós estamos vivendo, desse um like, curtisse esse vídeo. Se ainda não estiver inscrito no canal, que você se inscrevesse no canal e que desse continuidade junto conosco às leituras que vamos fazer e os esclarecimentos que nós pretendemos trazer aqui nos próximos vídeos. Fica com Deus, um grande abraço, graça e paz.